A gente tem alguns meses aí para ver todo o conteúdo do edital com bastante calma e entender como é que é a interpretação de textos para a prova da UEA, tá, pessoal? Gente, a UEA, ela ultimamente tem se aproximado cada vez mais do modelo Enem de prova, né? É o objetivo da UEA se aproximar cada vez mais do estilo de prova do Enem. Isso significa que ela tem se tornado cada vez mais uma prova mais interpretativa, né? Às vezes, até dentro de uma questão mais gramatiqueira, você tem que entender que é a gramática aplicada ao texto, né? Porque ela trabalha mesmo com essa pegada de interpretação textual. E lá no teu edital, tem um inferno de tipologias textuais para a gente analisar, né? A gente vai ter a charge, a crônica, o cartoon, e a gente vai ter uma aula específica para cada um desses gêneros textuais, ok? Mas já digo para vocês, quando a gente trabalha com interpretação textual, eu não sei se vocês, não sei se vocês sabem, mas esse é o filho feio dos professores de língua portuguesa, né? É porque, assim, não existe uma fórmula pronta. Não é uma matéria que tem um roteiro a ser seguido. Isso aqui é o professor que vai definir quais são as abordagens, quais são os gêneros que ele vai trabalhar. Existem alguns conceitos aqui que nós vamos trabalhar, mas não existe fórmula pronta, né? Não existe uma fórmula que eu vou chegar aqui e dizer, gente, ó, você vai aplicar essa fórmula, você consegue interpretar qualquer texto. Isso não existe, tá? Não existe. Eu vou te apresentar aqui alguns caminhos, né? Vou te apresentar como é que um texto se configura, como é que são as questões da UEA e quais são as habilidades que ela te mobiliza, né? O que ela vai querer de você para que você consiga interpretar um texto. É por isso que eu digo que a interpretação textual é o filho feio dos professores de português, porque não tem uma fórmula pronta. Não é igual a literatura que você estuda as características da escola literária, ou a gramática que você decora ali as regras. Você tem que mobilizar uma série de conhecimentos para conseguir interpretar um texto, né? E, ó, interpretação textual é o que mais pega aluno, não só nos vestibulares, né, no Enem, na UEA, como também concurso público, né? Tem aluno que tem, assim, um certo bloqueio, e é o que a gente vai tentar destravar nas nossas aulas de interpretação textual, ok? Bem, pessoal, primeiro conceito que a gente vai trabalhar aqui é a diferença entre interpretação e compreensão de texto, certo? Eles não são a mesma coisa, inclusive lá no teu edital aparece compreensão e interpretação textual, né? Você tem que aprender a diferença entre os dois. Vamos lá. Compreensão é a simples decodificação da mensagem. É você entender o que está escrito. Você conseguiu captar as informações, é a parte mais fácil, né? Quando você entra em contato com o texto. Acreditem, tem gente que não consegue, né, nem passar do estágio da compreensão, né? Ou porque as palavras do texto são muito difíceis, ou porque o texto está muito distante na linha do tempo, sei lá, é um texto do século XIX. Mas é a parte mais fácil, é o primeiro contato que você tem com o texto, é captar as mensagens, o sentido que aquele texto está te passando. A interpretação, por sua vez, ela vai muito além da compreensão, né? É uma informação que não está no texto, né? Mas é uma informação que está além do texto. Então, vamos dividir assim, né? A interpretação está além do texto, enquanto que a compreensão, as informações que ele está te pedindo, está no texto, né? É você simplesmente olhar para o texto, né, e identificar se aquelas informações estão ali. Como que se apresentam as questões de compreensão? No texto, o autor afirma que, no trecho tal, o autor afirma tal informação, no trecho tal é afirmado que, né, é possível identificar que. Agora, a interpretação, ela é a tua inferência em cima daquele texto, né? Os enunciados geralmente se organizam da seguinte maneira: a partir da leitura do texto, é possível inferir que, depreende-se que. Então, é uma informação que o autor não te deu. Aquela informação não está no texto. Você vai ter que levantar inferências, possibilidades em cima daquela informação, ok? Então, vamos lá. Conceito aqui de compreensão e interpretação. A compreensão de um texto é a análise e decodificação do que está realmente escrito nele, das frases e das ideias ali presentes. Lembrando que tem gente que fica travado até na parte da compreensão, tá?
O que seria a interpretação? A interpretação de texto está ligada às conclusões que nós podemos chegar ao conectar as ideias do texto com a realidade. É um entendimento subjetivo que o leitor teve sobre o texto, né? Agora, claro, a interpretação, como ela é uma informação que está além do texto, ela é passível de muitos equívocos, né? Por exemplo, o aluno pode interpretar algo que não está coerente com a proposta do texto, né? Que está indo muito além daquelas informações que o texto te deu. Então, é aqui que entra esse trabalho de interpretação textual. É você saber o que eu posso inferir, quais foram as informações que esse texto me deu que me permitem levantar essas possibilidades. Tranquilo? Então, ó, compreensão é ler, entender o que está ali escrito, captar a mensagem. Interpretação são as inferências, são as possibilidades que eu posso fazer em cima daquela leitura, em cima da compreensão. E elas acontecem exatamente nessa etapa. Você primeiro compreende, depois você interpreta um texto, ok? Não é simples interpretar um texto, tá? Se eu vou te mandar a real. Se eu falar para você que é fácil interpretar um texto, eu vou estar mentindo, porque você tem que mobilizar uma série de conhecimentos, ok? Vamos aqui para a prática, vamos ver como é que isso funciona na real. Observem essa frase. A professora não gostou, cadê meu pincel? A professora não gostou do desempenho dos alunos na prova. Vamos lá. Eu vou levantar algumas informações aqui a respeito dessa frase. A professora não gostou do desempenho dos alunos na prova. Você sabe que qualquer texto, ele depende de um contexto também, né? Então, vamos nos atentar às informações que estão aqui. A gente consegue inferir a partir das informações que estão aqui. A professora não gostou do desempenho dos alunos. Então, olha só, primeira informação. A professora aplicou uma prova. Essa informação está no texto ou ela está além do texto? Vamos lá. Pessoal, apareceram aqui nos textos, ó, aqui no texto, as seguintes informações. Desempenho, né? E apareceu a palavra prova. Bem, essas informações que eu chamo de implicaturas, né? São informações que estão ali no texto. São pistas, né, para você identificar essas informações que eu compreendo a partir da leitura. Então, isso aqui, ó, tá lá no texto, né? Esses elementos aqui, essas implicaturas, vão me indicando que essa informação está lá no texto, ok? Percebe que a compreensão, isso aqui é compreensão, tá? Ela é muito simples, né? É você identificar os elementos, as implicaturas, os elementos que aparecem no texto e fazer as inferências. Existem questões de vestibulares da VUNESP, da UEA, que são pura e simplesmente compreensão. Letra a professora aplicou uma prova. Letra B, vamos colocar mais uma informação aqui, né? Uma informação que eu posso tirar desse texto. Os alunos foram mal na prova. Sim, essa informação, ela está aqui no texto. Olha só. A professora não gostou. Isso aqui também é uma implicatura, né? Eu posso fazer essa afirmação com base em uma informação que está lá no texto, né? Então, eu tô lendo a mensagem e estou dizendo a mesma coisa que está lá no texto, só que com outras palavras. Os alunos foram mal na prova. Ah, professora, mas ela não poderia ser uma professora muito carrasca, ela não poderia estar puta com os alunos e queria que eles fossem bem, queria que eles fossem mal e eles acabaram indo bem na prova. Não mas aí isso dependeria de um contexto, né? Eu tinha que avaliar todo o contexto. Nesse sentido aqui, ó, a frase isolada não me permite inferir que a professora era uma bruxa que queria que os alunos fossem mal na prova e eles foram bem, né? Eu sou conduzida para essa informação. Acho que eles provavelmente foram mal na prova porque tem uma implicatura, tem uma informação lá no texto que me conduz a essa compreensão, certo? A professora aplicou uma prova, os alunos foram mal na prova. Essas informações estão no texto. Portanto, pessoal, aqui eu tenho uma atividade de compreensão, né? Conseguir identificar as informações que estão ali dentro, ok? Agora observem. Essas informações que estão aqui.
Verifiquem se elas estão no texto ou se eu estou indo além das informações que estão no texto. Os alunos tiraram notas baixas na prova. Pessoal, o texto me deu a informação de que a professora não gostou, né? Então, provavelmente, o desempenho deles foi ruim. Isso é uma compreensão que eu fiz do texto. Agora, os alunos tiraram notas baixas na prova, não tem nenhuma marca lá no texto, né? Essa informação ela não está explícita nessa oração, mas é uma inferência, é uma possibilidade que eu estou levantando em cima da compreensão que eu fiz desse texto. Portanto, isso é uma atividade interpretativa, né? Isso aqui é interpretação. Vamos um pouquinho mais longe, né? A maioria dos alunos tirou notas. É uma inferência possível também. Olha só, outra inferência. A prova estava difícil. Está coerente, né? Com a proposta do texto. O que mais? Outra inferência que eu posso fazer. Cadê? 4. Os alunos não estudaram para a prova. Certo? Olha aí. São todas inferências possíveis. Eu posso tirar essas informações com base na compreensão que eu fiz aí do texto. Estou levantando hipóteses, inferências que estão coerentes com a proposta do texto. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês de um erro muito comum que a gente comete na interpretação textual, que é um erro que a gente chama de extrapolação. É a verdadeira viagem na maionese. Por exemplo, eu posso dizer que a maioria dos alunos tirou 0 na prova? Não posso fazer essa inferência. A maioria pode ter tirado 5, a maioria pode ter tirado 4, a maioria pode ter tirado 3. Né? É uma informação que está muito além das informações que o texto está me dando. Isso é um erro de extrapolação, ok? Eu posso dizer, por exemplo, que os alunos reprovaram de ano? Não, é um erro muito... É uma informação que está muito além do texto. Pessoal, geralmente, quando o aluno erra a questão de interpretação textual, é um problema de extrapolação, é a viagem na maionese. Então, você tem que entender que existe um limite nessa inferência. Até onde que eu posso ir? Essa informação, ela realmente está coerente com a proposta do texto? Eu posso fazer essa inferência em cima dessas informações que o texto me deu? É esse questionamento que você tem que ter daqui para frente, tá? Vamos fazer mais uma atividade aqui. Marcos deixou toda a sua fortuna para a sua segunda esposa. Né? Bora lá. Primeira informação. Marcos é ou era rico. Sim? Segunda informação. Marcos foi casado mais de uma vez. Terceira informação. Marcos era divorciado da primeira esposa. E a quarta informação, Marcos era ou é viúvo da primeira esposa. Observem aqui. Pessoal, essa primeira e a segunda afirmação são compreensão ou interpretação? Pausa o vídeo, pensa um pouquinho nessas frases, já. Marcos é ou é rico, né? Porque o verbo está no passado, a gente não sabe se ele morreu, provavelmente, né? Parece assim que foi algo que foi lido num testamento, né? Marcos deixou toda a sua fortuna para a sua segunda esposa. Como é que eu sei que o Marcos era rico? Porque usou a palavra aqui, fortuna, né? Isso é uma implicatura, é uma marca textual que me dá essa informação, certo? Portanto, isso aqui é compreensão.
compreensão. Eu consegui decodificar a mensagem que está lá no texto, eu consegui entender essa parte. Ah, professora, mas e se fosse uma ironia, se ele fosse pobre, mas fosse um cara mesquinho? Ah, ele deixou toda a sua fortuna, assim, querendo dizer que ele não tinha nada. Isso vai depender do contexto, né? Já expliquei isso para vocês. A gente só pode trabalhar com contexto quando a gente tiver um texto inteiro. Aqui eu estou dando para você uma frase, né? Marcos foi casado mais de uma vez. Essa informação está lá no texto, percebe? Ele teve uma segunda esposa. Se ele teve uma segunda, significa que ele teve uma primeira, né? Então, é uma tarefa que a gente está fazendo de decodificar a mensagem. Isso aqui também é compreensão, ok? Agora, observem essas duas informações aqui. Elas não estão no texto, são informações que estão além do texto, são inferências, são possibilidades que eu estou levantando em cima desse texto. Então, ó, se ele deixou toda a sua fortuna para sua segunda esposa, ele teve uma primeira esposa, né? Por que que ele se separou? Por que que ele não estava mais com a sua primeira esposa? Ele pode ser divorciado? Pode ser isso? Pode. Ele pode ser viúvo também? Pode. A gente não sabe exatamente, são inferências que nós estamos levantando. Agora, eu posso dizer que o Marcos assassinou a sua primeira esposa? Não, cara, é um erro. Aí eu teria que dizer que ele é viúvo e que ele é viúvo porque ele matou a sua esposa. Cara, isso é uma informação que estaria muito além do texto. Não é possível fazer essa inferência porque o texto não te dá as informações para isso. Isso seria um erro de extrapolação, tá? Então fiquem atentos para as informações que vocês podem e para aquelas que vocês não podem fazer em cima dos textos, ok? Vamos lá. Esses são os principais erros da interpretação textual, tá? O primeiro delas é o erro de redução. O que significa isso? A questão te pediu para que você interpretasse, né? O enunciado, ele é interpretativo, e você conseguiu somente compreender, por exemplo, vamos pensar aqui no Marcos, né? Enunciado. Com base nas informações do texto, é possível inferir que, é possível inferir ou interpretar, né, que Marcos era divorciado da primeira esposa? Essa seria a resposta correta, é uma inferência possível. Agora, se eu digo, Marcos era rico, né, pessoal, eu não estou inferindo nada, eu estou presa a uma informação que está no texto, eu estou no campo da compreensão, então é um erro, porque a questão está pedindo para que você interprete, para que você vá além das informações do texto, ok? O erro de contradição, pessoal, é aquela alternativa que você olha e geralmente você elimina logo, né? Porque ela está assim contrária à informação que está ali no texto, né? Você erra muito erro de contradição quando o texto ele trabalha com muita figura de linguagem, né? Com ironia. Mas se for um texto técnico, se for um texto de, sei lá, da esfera jornalística, você consegue identificar de cara que essa alternativa aqui que tem um erro de contradição é a errada, né? E tem também, como eu falei desde o início, a extrapolação, né, que é o principal erro de interpretação. É o aluno viajar na maionese. O texto não te permite fazer aquelas inferências e você foi muito além, você fez uma inferência muito além das possibilidades que o texto te ofereceu. Isso é um erro de extrapolação, ok? Então, vamos lá para conceitos aqui. Isso aqui está na tua apostila. Lembrando que todo esse material aqui está na sua apostila, você tem que fazer a leitura, né, e grifando ali as partes que você considera importante. Olha só, vamos definir o que é compreender. É a análise do que está escrito no texto, a compreensão das frases e ideias ali presentes. A interpretação, por sua vez, é o que nós podemos concluir sobre o que está escrito no texto. É o modo como nós interpretamos o conteúdo, certo? Quando a gente fala de informação, tanto a compreensão quanto a interpretação trabalham com uma informação, né? A diferença é que na compreensão, essa informação está no texto, está presente no texto, e a interpretação, a informação está fora, ou seja, ela está além, mas ela tem que ter conexão com o texto, né? Tem que estar coerente com a informação que você captou na compreensão. Como que se dá a análise da compreensão? A compreensão, ela trabalha com a objetividade, com as frases e palavras que estão escritas no texto, que é aquilo que eu estava chamando de implicatura, né? As informações que estão ali no texto. Já a interpretação, ela trabalha com a subjetividade, com o que você entendeu sobre o texto.
Agora diz aí para mim, cara, o que é mais difícil, compreender ou interpretar um texto? É óbvio que é interpretar, né? Eu sei que tem gente que para aqui, que tem tão pouco contato com o texto, que para na compreensão, mas é muito mais difícil interpretar, porque aqui não foi o que o autor disse, mas o que ele quis dizer quando ele deu aquela informação. Tranquilo? Então vamos lá. Normalmente, em uma prova, o candidato é levado a, primeiro, identificar, né? Depois ele tem que comparar, isso aqui é o que normalmente acontece, tá? Comentar, não com palavras, né? Mas marcar a resposta correta. Resumir e, às vezes, parafrasear, ok? O que seria identificar? Reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo de uma época. A gente vai ver cada uma dessas etapas, tá? Às vezes a questão está centrada em um universo mais gramatical, né? Pode acontecer. Ou às vezes ele compara um texto com o outro, né? Às vezes é uma paródia, é uma intertextualidade, né? Às vezes é a opinião dele sobre o assunto, enfim, né? A gente vai ver cada uma dessas competências aqui, a gente vai aprender a desenvolver essas questões, ok? Para interpretar corretamente um texto, é necessário mobilizar uma série de conhecimentos acerca dele. Lembra que eu falei que para interpretar um texto, pessoal, não existe fórmula pronta, né? A gente vai aprender o que é um texto, como que é a estrutura, o que é tipologia. Olha só o que eu coloquei aqui: tipologia, gênero. A gente tem que entender função da linguagem, tem que entender se aquele texto está na sua função, se ele está com uma linguagem conotativa, que é aquela linguagem figurada, né? Ou se o texto está no seu sentido real, na denotação, né? Isso aqui a gente trabalha muito quando estamos falando de poema, né? Aí tem a questão das figuras de linguagem, a gente vai estudar cada uma delas, as figuras de linguagem, de sintaxe, figura de som, vamos ter aula específica sobre cada uma delas, ok? Então, na aula de hoje, a gente vai ver primeiro a questão da tipologia textual.